E aí, pessoal, tudo bem? Seguindo com o nosso curso sobre licitações e especialmente sobre a nova lei de licitações, agora eu vou comentar as modalidades licitatórias. O que nós chamamos de modalidades licitatórias nada mais são que formatos processuais da licitação. Eu já expliquei que a licitação não equivale a um único tipo de processo administrativo. A licitação, na verdade, é uma categoria processual, porque dentro desse conceito nós temos vários formatos procedimentais. Na legislação antiga, na Lei 8666, na Lei do Pregão, na Lei do RDC, nós tínhamos uma situação bastante peculiar. A 8666 previa como modalidades licitatórias a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Hoje, nós não temos mais a tomada de preços e o convite, porque a Lei 14.133 extinguiu essas duas modalidades. Então, tomada de preços e convite foram extintas pela Lei 14.133. Além disso, no passado, nós tínhamos uma lei específica para o pregão. O pregão é uma modalidade licitatória que antes era tratada numa lei específica que surgiu lá em 2002. É a antiga Lei 10.520 de 2002. O pregão, hoje, é tratado dentro da nova lei de licitações, então não temos mais lei especial para isso. E, por fim, tínhamos o RDC. O RDC era muito interessante porque tratava-se de uma lei bastante ampla, mas dentro dela nós não tínhamos uma modalidade especial. Na verdade, o RDC era uma lei de licitações que não falava exatamente de modalidades, falava só de fases, tá certo? Então, nós não temos mais RDC hoje, tá certo? E que ficou, então? Bom, nós temos concorrência, nós temos concurso, nós temos leilão, nós temos pregão, agora dentro da lei geral, e uma novidade aí, diálogo competitivo. A novidade que é trazida do direito europeu, uma nova modalidade de licitação chamada diálogo competitivo, que eu vou comentar numa aula específica. Então, vejam bem, não temos mais tomada, não temos mais convite, não temos mais RDC. Bom, por que é que existem modalidades? Esse é um assunto bastante interessante, uma discussão boa. E eu diria que, de maneira geral, as modalidades existem, ora para se adequar à licitação ao critério de julgamento, ora por conta da situação do objeto contratual, ora por conta da sua complexidade. Então vejam, o leilão é especificamente voltado para situações em que a administração pública aliena algo para que a administração pública eventualmente outorgue o uso de um bem público. Então aí nós temos o leilão como uma modalidade licitatória que está diretamente vinculada a um critério de julgamento, que é o julgamento por maior lance. Vejam também o concurso. O concurso é uma modalidade formatada especificamente para um julgamento de propostas que leva em conta a qualidade artística, ou a qualidade técnica, ou a qualidade científica de um determinado projeto, de uma determinada proposta. Há situações também que a licitação é colocada em um determinado formato por conta da situação do objeto. Vejam o diálogo competitivo, que é a novidade que nós temos no Brasil. O diálogo, na verdade, foi criado para situações em que a administração sequer sabe exatamente o que ela precisa contratar. Então, o diálogo é essa modalidade que serve para situações em que a administração ainda não tem um objeto definido. E também temos uma terceira situação em que a complexidade do objeto, a complexidade daquilo que se pretende contratar, exige um formato procedimental mais detalhado ou mais diferenciado. Então vejam, a concorrência e o diálogo é um exemplo disso, porque essas modalidades servem não apenas para os contratos instrumentais da Lei 14.133, mas também para contratos bem complexos, como os contratos de concessão e de PPP. Tá certo? Então, alguns tipos de contrato, pela sua complexidade, pela sua natureza, só podem ser firmados após a condução de uma modalidade licitatória específica. Bom, o que se discute hoje na doutrina é se nós deveríamos insistir nessa ideia de modalidades licitatórias. Eu, particularmente, acho que nós não precisaríamos mais de modalidades licitatórias. A lei poderia ter trabalhado apenas com as fases da licitação, deixando aí ao administrador público formatar o procedimento de acordo com as necessidades do caso concreto. De todo modo, a lei previu as modalidades, então nós vamos comentar aqui essas modalidades. Nesta aula, eu vou comentar apenas 3. Começando pela concorrência, que é a modalidade clássica de licitação e a modalidade mais completa.
Na nova lei, na Lei 14.133, a concorrência é a modalidade que deve ser usada para a contratação de bens e serviços especiais, que são bens e serviços marcados pela alta complexidade ou heterogeneidade. Além disso, concorrência é utilizada para obras ou serviços de engenharia que sejam comuns ou especiais. Então vejam que para obras de engenharia não interessa se eles são especiais ou não, tá? A concorrência é sempre aplicada. E também é utilizada a concorrência para o registro de preços, que é um procedimento auxiliar que, inclusive, eu comentei em uma aula específica. Vejam que a concorrência não deve ser utilizada para a contratação de bens e serviços comuns, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, com base em especificações usuais de mercado. Essa definição do que é bem ou serviço comum está lá dentro da própria Lei de Licitações, no artigo 6º, inciso 13. Então, notem bem, bens e serviços comuns não devem mais ser contratados com base no procedimento de concorrência. A concorrência é um procedimento muito complexo para esse tipo de objeto contratual, tá bom? Outra coisa importante, a concorrência é bastante versátil porque nela nós podemos utilizar todos os tipos de critérios de julgamento. Nós podemos fazer uma concorrência com base no critério de maior lance, uma concorrência com base no critério de menor preço, com base no critério de preço e técnica, enfim, a concorrência é adaptável a qualquer tipo de critério de julgamento. Isso não acontece com todas as modalidades licitatórias, tá? Mas a concorrência aceita essa possibilidade. Uma outra modalidade aí importante é o leilão. O leilão já existia antes, agora também previsto aqui, e vejam que ele serve para situações em que a administração pública deseje alienar algo, alienar um bem móvel, um bem imóvel. Por exemplo, a administração pública deseja alienar carros ou veículos usados, a administração pública deseja alienar mobiliário usado ou algum imóvel, algum terreno, tá bom? Então, em todas essas situações, nós vamos usar o leilão. E também para aquelas em que a administração pública queira outorgar o uso privativo de bens públicos. Por exemplo, vamos imaginar que uma universidade pública queira licitar uma área do campus universitário para a instalação de restaurantes. Então, aqui nós podemos usar o leilão porque nós estamos falando de uma licitação para outorgar uso privativo de bem público, tá certo? Vejam que a utilização do leilão depende sempre de uma avaliação prévia do bem ou daquele uso que está se colocando em licitação. E também essa modalidade deve ser conduzida por um servidor ou por um leiloeiro oficial. Havia muita disputa na prática e também na doutrina sobre a contratação desse tal leiloeiro. E a Lei de Licitações agora é muito clara sobre esse assunto. O leiloeiro deve ser escolhido por licitação, com base num critério de maior desconto em relação à comissão que ele recebe no leilão, e, eventualmente, pode a administração utilizar aí a inexigibilidade de licitação, ou seja, fazer uma contratação direta de leiloeiros por meio de credenciamento. Ou seja, a administração pública credencia os leiloeiros interessados e faz um rodízio, chama cada um dos leiloeiros a cada nova modalidade de leilão, tá certo? Mais uma informação importante, a modalidade de leilão, até pela sua própria finalidade de preparar, de viabilizar contratos de alienação, não se compatibiliza com o uso de registro cadastral, nem com habilitação. E para fechar, vou falar rapidinho sobre o pregão. O pregão é uma modalidade de licitação que não estava na Lei 8.666 de 93. O pregão surgiu depois. Na verdade, ele apareceu na Lei Geral de Telecomunicações, na LGT, lá em meados da década de 90, e mais tarde na MP 2026 e na MP 2182 de 2001. Houve muita discussão, porque a princípio essa modalidade ficava restrita à União, e aí se editou, não é? O Congresso Nacional editou a Lei 10.520 de 2002, tornando, portanto, o pregão uma modalidade licitatória para todo o país, para todas as entidades e órgãos da administração pública brasileira, na União, nos estados e nos municípios. Então, desde 2002, para além daquelas modalidades de licitação que nós já tínhamos na 8.666, surgiu o pregão. E agora o pregão foi absorvido pela nova Lei de Licitações, que é a 14.133, e a antiga Lei do Pregão foi revogada, tá certo?
Bom, basicamente, pessoal, o pregão é de uso obrigatório para aquisição de bens e serviços comuns, sempre que se utilize critério de menor preço ou maior desconto. Além disso, nós temos situações de uso facultativo da modalidade pregão. O uso é facultativo para a contratação de serviços comuns de engenharia e também o uso é facultativo para o registro de preços, que é uma modalidade de procedimento auxiliar da contratação pública. Também temos situações que o pregão é proibido. Então, vejam, não se pode fazer pregão para contratar serviços técnicos especializados, bens e serviços especiais, tá certo? Então, eu uso o pregão para aquisição de bens e serviços comuns, mas não para aquisição de serviços técnicos especializados, bens e serviços especiais. E, em todo caso, pessoal, o que é importante frisar é que o pregão sempre será conduzido por um critério de julgamento baseado ou no menor preço ou no maior desconto em relação a um preço que é dado pelo edital, tá? Então, pregão só pode ocorrer por julgamento em menor preço ou por julgamento com base no maior desconto que seja dado pelos licitantes participantes ali do certame. Então é isso, nós começamos a falar das modalidades licitatórias, eu continuarei a tratar desse assunto em novas aulas. Um grande abraço.